Leonardo Jardim tomou a decisão de deixar o comando do Cruzeiro. O português de 51 anos tem contrato até dezembro do ano que vem, mas não deseja mais seguir com a carreira de técnico. Segundo o GE, tal decisão foi tomada há alguns dias, antes mesmo da semi da Copa do Brasil, e será oficializada após reunião nesta segunda com Pedro Lourenço e Pedro Júnior, presidente e vice da SAF Celeste. Tite, livre no mercado, que é alvo do Internacional, teria entrado na mira da Raposa. Ainda de acordo com a reportagem, alguns funcionários e parte do elenco cruzeirense já sabia sobre o desejo de Jardim. Todo mundo já sabia disso, né, pessoal? Arthur Jorge, ex-Botafogo, atualmente à frente do Ryan do Catar, e outro que interessa, né? Jardim chegou ao Cruzeiro em fevereiro deste ano para substituir Fernando Diniz. A Raposa foi vice do Mineiro, eliminada na fase de grupos da Sul-Americana, e ficou em terceiro no Brasileirão antes da queda na semi da Copa do Brasil. Eita, pessoal, mas por que, que tomou essa decisão, de sair e também de não ser mais treinador, né, pessoal? O que, vocês acham disso, hein, pessoal? E quem me diga também nos comentários se você sabia ou se você não sabia dessa informação de Leonardo Jardim, da decisão, que Leonardo Jardim tomou no Cruzeiro, hein? Confira a tabela completa do Vitória no Campeonato Baiano 2026. Primeira rodada, dia 10 do 1, 16 horas, na Vitória e Atlético. Segunda rodada, 13 do 1, às 19h15, Jacuipense e Vitória. Terceira rodada, 18 do 1, 16 horas, Porto e Vitória. Quarta rodada, 21 do 1, às 19h15, Vitória e Juazeirense. Quinta rodada, dia 25 do 1, às 16 horas, tem Vitória e Bahia, né? É o clássico Bavi. Já na sexta rodada, do 2 de fevereiro, né, às 16 horas, Barcelona de Ilhéus e Vitória, né? Sétima rodada, 7 do 2, às 16 horas, já que contra o Vitória. E a oitava rodada, dia 18 do 2, às 21h30, Vitória e Bahia de Feira. E a nona rodada, 22 do 2, às 16 horas, Vitória e Galícia. E aí, pessoal, o que vocês acham desse jogo do Vitória, hein, pessoal? No Campeonato Baiano 2026. Campeonato Mexicano 2025, né? O Toluca, garantiu neste domingo, 14, a conquista do torneio Apertura do futebol mexicano. A final diante do América foi repleta de emoção, né? E acabou decidida apenas nas cobranças de pênalti. Após a derrota na partida de ida, o Toluca precisava de uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis, né? Para piorar, a equipe treinada por Turco Mohamed, ex-Atlético Mineiro, ainda saiu atrás do marcador, mas a recuperação começou a ser construída com uma pintura. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Elinho recebeu na entrada da área e fez lembrar a Angel Robben com a obra-prima. O ex-São Paulo e Bragantino puxou para a perna esquerda e soltou uma bomba de fora da área. Golaço e tudo igual em 1-1. Eita, pessoal. Mas, assim, aí na etapa complementar, Elinho apareceu novamente, agora com o garçom, como garçom, né? Aos 12 minutos, o ponta fez cruzamento certeiro e o atacante português Paulinho mandou para o fundo das redes, 2-1, né? Depois disso, para cá, não, mas foi alterado e a decisão ficou para as grandes, né, penalidades. Tinha início a uma verdadeira maratona de cobrança de pênaltis, né? Após a igualdade nas cobranças, 5 batidas e a disputa se prolongou. Foram necessárias 24 cobranças para ser conhecido o vencedor, no caso o Toluca, né, pelo placar de 9-8. Né? Essa vitória marcou o bicampeonato dos Diablos Rojos, né, que faturaram o Clausura em 2024 e 2025. Elinho fecha a abertura na temporada no México em alta, com 6 gols e 6 assistências em 17 jogos. E tem os Diablos vermelhos, hein, pessoal? 8 títulos em disputa a partir de 2026, um campeonato de primeira divisão com 30 equipes em formato que quebraria a cabeça de Albert Einstein. E aí, acima de tudo, a possibilidade de tudo mudar ao longo do caminho. Bem-vindos ao
futebol argentino, né? Nem mesmo os próprios compatriotas de Diego Maradona e Lionel Messi entendem claramente o funcionamento do futebol nacional, paixão como é comum de um país polarizado, né, e com profundos problemas econômicos. E quem pode culpá-los, né? Já que de uma semana para outra seus clubes podem passar de disputa o torneio semestral e equivalente a uma liga, a Copa ou a Supercopa, e depois talvez a outra Supercopa. Sim, existem duas Supercopas, né? Abre aspas, eu não entendo nada, né? Vai mudando o tempo todo, a única lógica é a construção de poder dos dirigentes, diz a FP. A FP. O jornalista André Burgo, né, autor de vários livros sobre futebol argentino, a mudança mais recente surpreendeu uma população já acostumada aos caprichos de seus dirigentes que justificaram as mudanças com estratégias comerciais e esportivas para aumentar a venda de jogadores. Na semana passada, a Associação do Futebol Argentino, AFA, declarou como campeão da Liga o Rosário Central, do craque Ángel Di Maria. O título foi concedido porque a equipe somou mais pontos na tabela geral, que conta os pontos das duas competições semestrais, né? A decisão não estava contemplada no regulamento e provocou um protesto do Estudiantes, adversário do time de Rosário, no último domingo. Nas oitavas de final de uma dessas competições, o Clausura, os jogadores da equipe de La Plata, que venceu por 1-0, ficaram de costa no tradicional Pasilo, um corredor para receber e aplaudir o campeão. Eita, pessoal. As complexidades do futebol Frankenstein, né? Depois de receber o troféu na semana passada, o presidente do Rosário Central, Gonçalo Beloso, considerou que a explosão de competições se deve à existência de um futebol muito solidário, né? Que dá oportunidade a times grandes e pequenos. Com reconhecimento ao campeão da Liga, o futebol argentino distribuirá pelo menos 8 títulos em 2016, ano em que a atual campeão mundial, tentará buscar o tetra na Copa do Mundo. Ao campeão da Liga se somam o Apertura, o Clausura e a Copa Argentina, a Supercopa Internacional, a Supercopa Argentina, o Troféu dos Campeões e a Recopa dos Campeões. Abre aspas, por enquanto, ironiza Burgo, né? A criação da Recopa foi anunciada no mesmo dia em que o Rosário Central obteve o inesperado título, né? O primeiro de Di Maria desde que retornou ao futebol argentino em maio deste ano. Quem vai disputar, né? Os vencedores da Copa Argentina, da Supercopa Argentina e da Supercopa Internacional, mas quem joga a Copa e as Supercopas, né? Quais times jogam as Copas, né? Para a primeira não tem mistério, né? Para a primeira não tem mistério, já que repete o formato globais. Os 30 clubes da elite é um número muito muito distante dos 18 ou 20 que disputam as principais ligas do mundo e elencos de outras divisões, né? Com as Supercopas, né? Começa a complexidade do que alguns chamam de futebol Frankenstein, né? Na Supercopa Argentina, os campeões da Copa e do Troféu dos Campeões se enfrentam em jogo único, enquanto na Supercopa Internacional, o time com mais pontos na tabela anual, que desde a última quinta-feira se chama campeão da Liga, enfrenta o vencedor do Troféu dos Campeões. Críticas ao nível das competições, né? Como se conquista o Troféu dos Campeões, vencendo o Apertura ou Clausura e depois levando a melhor em uma final contra o campeão do outro torneio semestral. O sistema de 2 torneios semestral é conhecido na América do Sul, embora o argentino com certeza tenha suas características próprias, né? Incluindo o rebaixamento por média de pontos.
Os 30 clubes da América os 30 clubes da primeira divisão, número estabelecido em 2014, se divide em dois grupos de 15 após uma primeira fase com 16 jogos. Os 8 primeiros de cada chave avançam para os playoffs até a final, né, pessoal? Eita, hein, pessoal, vamos lá. Abre aspas, é uma bagunça, né? Antes havia dois torneios, clausura e apertura, 20 equipes, era claro, né? Diz a FP, Tomás Merconi. Um torneio do River Plate de 33 anos. Agora é impossível de acompanhar. Os títulos locais valem cada vez menos, né? A proliferação dos torneios e equipes é considerada por muitos como a causa do suposto, né, nível fraco do futebol na Argentina, cujos clubes não venceram a Copa Libertadores desde 2018. Abre aspas, né? Nosso torneio local não é uma liga para poucos, é popular, competitivo, formador, defendeu, escreveu na rede social X na semana passada, né? Cláudio Chique Tapia, presidente da AFA desde 2017. Em abril, no entanto, o dirigente reconheceu possíveis falhas de comunicação para explicar o motivo do aumento do número de equipes nas competições, né? Uma iniciativa que já foi aplicada na Copa do Mundo e na Liga dos Campeões da Europa. Eita, pessoal, o que vocês acham disso, hein, pessoal? Imagina se aumentasse aqui no Brasil, acho que não vai aumentar nunca, né, pessoal? Mas se aumentasse, você acharia bom? Acharia legal? O que você acha? Se aumentasse o número de clubes no Brasil aqui também, né, de 20, aumentasse mais 10 mesmo, 30 como na Argentina. Será que isso vai ser um dia possível? O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira a saída do técnico Leonardo Jardim do comando da equipe para a temporada 2026. A decisão foi comunicada oficialmente pelo clube por meio de nota divulgada em seus canais institucionais, né? Além de Leonardo Jardim, também deixam a raposa os auxiliares, né? José Barros, Antônio Vieira e Diogo Dias, que integrava a comissão técnica do treinador. No comunicado, o Cruzeiro agradeceu aos profissionais pela dedicação, comprometimento e profissionalismo demonstrados já ao longo do ano, desejando sucesso na continuidade de sua carreira, né? O clube também informou que Leonardo Jardim concederá entrevista coletiva nesta segunda-feira às 13 horas na Toca da Raposa 2. A expectativa é de que o treinador detalhes os motivos da saída, faça um balanço do trabalho realizado, se despeça oficialmente da torcida celeste. Apesar da boa campanha à frente do Cruzeiro em 2025, Leonardo Jardim optou por encerrar sua passagem pelo clube. O contrato do treinador português era válido até o fim de 2026, mas a rescisão foi definida em comum acordo entre as partes, né? Mesmo com o respaldo interno e apoio público do presidente Pedro Lourenço, Jardim decidiu não dar sequência ao trabalho. A escolha vem após uma temporada marcada por reconstrução, né, esportiva e evolução coletiva, mas também por manifestações do técnico demonstrando incômodo com o ambiente e a dinâmica do futebol brasileiro, né? O português foi anunciado após a saída de Fernando Diniz e o começo foi rodeado de instabilidade, né, e oscilação e eliminação precoce na fase de grupo da Copa Sul-Americana e a queda na semifinal do Campeonato Mineiro diante do América Mineiro, o que aumentou a pressão nos bastidores, né? A reação começou a partir de ajustes profundos promovidos pelo treinador, tanto na escalação quanto no modelo de jogo. Após conversa com o elenco e com a diretoria, o empate em 1-1 com São Paulo no Morumbi pela terceira rodada do Brasileirão marcou o início da virada com mudanças significativas, né, no time titular. A partir dali, o Cruzeiro engatou uma sequência consistente de resultados, né? Ganhou regularidade no Campeonato Brasileiro e terminou a competição na terceira colocação com 70 pontos e conseguiu assegurando vaga direta
na Libertadores de 2026. Além disso, a equipe alcançou a semifinal da Copa do Brasil. Ao todo, Leonardo Jardim comandou o Cruzeiro em 58 partidas, somando 27 vitórias, 19 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 57,47. Foram 78 gols marcados e 46 sofridos, números que encerram uma passagem considerada positiva, apesar do desfecho antecipado. Né, pessoal? Pessoal, cansei.